tudo bem? Nós estamos gravando o podcast E Casa, aqui na Vega Produtora. A Vega Produtora também é o CEO da Vega Produtora, que é o César Felisbino. Ele é diretor, também cineasta, roteirista. Desenvolveu inclusive a música do filme que nós vamos falar agora. O título do filme já é uma poesia, O Som que Vem das Marquises. Será lançado a partir de setembro agora. A gente não tem a data oficial ainda, mas a partir de setembro o filme será lançado, vai ser uma grande festa, maravilhoso, e depois vai para o cinema. Olha que espetáculo isso, que bacana. E o nosso podcast E Casa, quer dizer, E Casa é o Instituto Casa Cultural de Apoio às Artes, ou aos artistas. E hoje nós temos uma grande figura aqui. Vamos entrevistar o nosso amigo querido Renato Araújo. Tudo bem, querido? Tudo bem, Vera. Que prazer revê-lo. Prazer é todo meu. Que bom ter você aqui no nosso podcast, poder falar um pouco, né, dessa sua trajetória. Sei que você tem muitos anos de carreira, né, meu querido? Conta um pouco para nós. Bom, primeiramente, Vera, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E eu que agradeço a sua presença. Né? E você, né, que sempre envolvido com a arte, sempre incentivando e trabalhando. Engajadíssima. É parabéns, e muito importante isso para a classe artística, né? Pois é, como diz meu marido, meu amor, você é tão idealista. Que bom, se nós não formos bacana. Idealistas, a gente não faz nada, né? Não isso corre atrás, né? Daquilo exatamente, que a gente gosta, né, meu querido? Mas que bacana ter você aqui. Conta um pouco dessa sua trajetória das ciências químicas. Estou curiosa para saber disso primeiro. Na verdade, a arte veio primeiro, né? Sim. A questão da arte, assim, como que a gente te fala, né? Eu, na verdade, não tenho memória de criança sem estar envolvido com arte. Né? Sempre? Sempre teve, então, desenho. Eu comecei com desenho, né? Então, desenho sempre teve presente, assim, né? Desde pequeno. E aí, teve um momento aí que eu comecei a trabalhar, né? E entrei num laboratório, comecei a trabalhar em laboratório. E, ao mesmo tempo, o desenho, a arte sempre junto, né? Então, nesse trabalho, eu acabei conhecendo, nessa época, né? Isso foi em 89, né? Era uma metalúrgica, e o pessoal trabalhava com projetos, assim, né? Projetos de peça. Como eu desenhava, eu acabei também mexendo com isso, trabalhando com isso, fazendo projetos em prancheta, esse processo, assim, de desenho, né? E, ao mesmo Mas já tempo, com olhar artístico, assim, já com olhar artístico, porque sempre teve a arte, né? Mas eu acabei entrando no laboratório para trabalhar como, né, laboratório de química, e acabei estudando química nesse processo, né? Durante 3 anos, e depois, com 18 anos, eu comecei a trabalhar com tinta imobiliária, né? Tinta para parede mesmo, daí. E aí foi onde eu desenvolvi... A gente chama tintas decorativas, né? Tinta decorativa, exatamente, né? E aí isso teve um link com a arte, né? Ele acabou tendo um link com a arte, porque aí tinta, colorido. Arte... E aí eu expandi bastante a questão da arte, trabalhando com a química. Então eu desenvolvia tinta e usava mesmo para aplicação. Então fazia painéis, murais nessa época, né? Então sempre teve muito junto o desenho, né? Fez parte, assim. E aí eu me formei, estudei, aí comecei a estudar química, técnico, né? Depois fiz química, faculdade, bacharel em química, né? E se tornou um profissional? Aí eu me tornei profissional. Química. Isso. Aí me especializei em pesquisa e desenvolvimento de tintas, né? Então, isso me motivou bastante também, porque fazer tinta e depois usar a tinta, né? Trabalhar ela num processo... Uma alquimia também, né? É uma alquimia. Que fantástico. A gente faz essas misturas, e muita cor, né? Trabalhava com muita cor. E isso talvez reflete um pouco no meu trabalho, porque o meu trabalho tem muita cor, né? Bem colorido, eu trabalho com bastante cor. Que vem dessa essência, né, da formação, assim. E você também tem trabalhos de grandes formatos, né, e pequenos formatos, de todas as medidas. Tem. Eu trabalho como arte mesmo, né? Como arte, eu me aventuro bastante, assim, na verdade, né? Eu sempre gostei. E como eu falei, né, quando pequeno, acho que no colégio mesmo, eu fiz murais na escola, sabe? Eu sempre participei disso. E eu sempre gostei do desenho grande, da coisa, sabe? Do painel, assim, daquela tela enorme para trabalhar. Mas nunca fui muralista também, assim, né? Eu nunca trabalhei com grafite, essas coisas, não. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar com obras grandes. Mas eu trabalho desde pequeno, tudo. Também, na verdade, tudo. A gente tem lá no Instituto um trabalho lindo seu ainda,
Me conta agora desse projeto, né, lado a lado com a nossa amiga artista a Lucélia de Roquet, que, né, acabamos de entrevistá-la. Conta um pouco desse projeto. Eu Sim. sei que sua esposa é Maria Inês Araújo, que é a curadora. Que bacana isso. Tudo em família, um projeto em família, né, Maria Inês? Que legal isso. Como é que foi? Conta um pouco É um para projeto nós. bem, bem legal mesmo, assim, né? Primeiro com a Lucélia, né, como artista. Sim, Inclusive você comentou do projeto da Frida, né? E eu acabei isso. conhecendo a Lucélia no projeto da No Frida. projeto, né? A gente teve um evento que a gente se encontrou lá, né? Fizemos uma exposição Aham. junto, daí a gente fez Você já fez a doação da sua Frida? Sim, Você já está conosco nessa lá? mesma época. Aham. Ah, então tá. Porque são tanta gente, hoje já tem mais de Sim, 300 obras. tá bem Daí já grande, bem bacana, né? No próximo evento, então, da Frida, que a gente faz exposições de parte do acervo, né? Sempre com catálogo. E essa agora tá a obra da Lucélia. Então, no próximo, já vamos estar colocando uma obra sua. E daí eu vou estar vendo um outro nome para a futura exposição. Não, que legal. Conte, E foi querido. assim que eu conheci a Lucélia, né? E depois a gente fez outras exposições juntos. Aí, o ano passado a gente fez uma exposição Ela Olhar estava Extinto. falando. Uhum. E esse ano veio essa proposta, né? Que a minha esposa, né, a curadora Maria Sim, Inês, que ela fez a proposta do bacana. lado a lado. E uma proposta foi bem interessante, porque na verdade não tem a ver só com o lado a lado dos dois artistas, né? Sim, Que a gente está falando de dois artistas com sim. olhares diferentes, Olhares diferentes, distintos, com né? propostas, Com né? proposta, Diferentes. técnica, né? Conceitos da Conceitos própria dife- arte em si Isso. diferentes, E né? esse diálogo é legal, né? Esse Sim. diálogo, É um intercâmbio, né? Exato, ele cria uma atmosfera bem, bem interessante, né? Mas o desafio ele foi mais além, né? Então a Maria Inês, ela desafiou a gente, na verdade, assim, porque Que é uma bacana. exposição com obras todas inéditas, né? Então a gente Sim. trabalhou para essa exposição. Para essa Para exposição. exposição. Então ela foi Então muito. você já vem de que período desenvolvendo esse projeto, esse Nós estamos trabalho, com desde peças janeiro. únicas, né? Peças exclusivas para essa exposição? Exato. Desde Desde o janeiro a começo gente está trabalhando. do ano, olha, que Desde bacana. janeiro, com bastante reuniões, discutindo o projeto. Porque a ideia do lado a lado é criar. A gente sempre pensa assim, né? Como é que a gente leva a arte de uma maneira funcional, né? Como é que ela cumpre o Sim. papel dela de levar uma mensagem, de levar reflexões. Isso. Né? Como é que a gente Que é o constrói papel da isso? arte, né? Que é exatamente o que a arte se propõe, né? Sim, E a gente como expressão maior, né? E a gente discutiu muito sobre esse processo, como é que a gente ia trabalhar, né? Então, a Lucélia teve a visão dela nesse sentido, daí no meu trabalho eu comecei a discutir muito a questão das escolhas mesmo, né? Que a gente, Sim. durante o processo da vida, a gente sempre tem escolhas, né? A gente tem... Sempre. A sempre vida tem- são escolhas sempre permanentes. tem duas opções, né? É verdade. sempre tem essa Aham. dualidade, assim, como é que a gente se define na vida, como é que a gente escolhe. Sim. E o meu próprio processo de produção da arte tem um pouco a ver com isso, né? Porque eu tenho o lado do trabalho de tinta como Sim. químico, né? E o outro lado artístico. Então, nessa exposição, eu estou fazendo uma fusão dessas duas, na verdade. Ah, que interessante. Então, eu estou isso. trabalhando o processo que eu desenvolvi lá com as tintas, né? Trabalhando fundo e usando as técnicas de pinturas tradicionais, tudo num trabalho só. Olha, Né? que Então, isso também tem a ver com o lado a lado. E o lado a lado, ele vai se aprofundando. Sim, caminhando ali junto, né? As Exato. duas experiências, né? Porque o lado a lado, ele traz essa informação, né? Do caminhar junto, Sim. de um sentido só, né? Então, quando a gente está na E vida, a sempre gente tem tem os desdobramentos desse caminhar desdobramento. juntos, né? Exato. E isso é muito curioso, porque é aí Sim. que a gente foi desenvolvendo, cada reunião, uma informação nova, Sim. uma ideia nova, né? E como construir isso, como que a gente faz para isso gerar mesmo essa reflexão, né? E esse intercâmbio, eu vejo assim, que não deixa de ser, né, um intercâmbio entre dois artistas, trocando essas experiências, né, cada um trazendo a sua percepção, né, daquilo que você entende, o que é esse lado a lado, né, para estar produzindo isso, né, trazendo isso para a tela, né? Sim. E poder falar sobre esse conceito, né? Isso que é interessante, que bacana. E a exposição ela ficou construída assim, é uma história de vida, né? Então, a gente fala de vida e morte, como a Lucélia comentou. Sim. Né? E durante esse processo, esse ciclo de vida e morte, acontecem Porque as escolhas, infinitas coisas, as né? escolhas têm isso, né, Renato? Quando a gente tem a opção de escolher
alguma coisa, aquilo que você deixou de escolher, você tem, né, as duas vertentes da escolha ali, aquilo também é uma morte, né? Também você deixa de seguir um caminho e escolhe um outro. E isso, escolhe o outro, né? Isso. Ah, que interessante E no isso. meu trabalho, na verdade, eu trago também essa discussão. O que eu trouxe para esse pensamento, né, o sentido do pecado e da virtude. Né? Porque que bacana. isso nós todos carregamos esse sentimento, né? Sim. A gente tem do um pouco sagrado do orgulho, e do profano, né? Exato. A gente tem um pouco bacana. do orgulho, tem um pouco da ira, tem um pouco da gula, né? E de certa forma, mas um pouco velado, assim, Acho não que é todos tão... os pecados capitais. Todos. Todos. Alguns menor e outros em maior grau. E o detalhe está aí, né? Como é que a gente alimenta isso, né? De que forma que a gente incentiva esse lado e o outro lado, né? Então, a obra que eu estou trabalhando, assim, vamos dizer assim, de capa, né, da exposição, é a gula e temperança, né? Então, nessa obra, eu trabalho isso na gula, no sentido... A gula tem a ver com alimentação... Sim. Né, não só com alimento físico, Exato. né, mas... de como você nutre teu corpo. Exatamente. Daí como você e as emoções, nutre né? tua alma, nutre tua mente. Isso, exatamente. Né? Então, tudo isso a gente tem que cuidar, né? Como é que a gente traz isso para dentro? Essa é a escolha. E aí tem essa... Que alimento é esse, né? Que a gente está trazendo esse? para dentro da Exato. gente, né? E a temperança que é o equilíbrio, né? Que é onde a gente vai Sim. buscar. E na vida, eu entendo assim, né? É um pensamento que a gente sempre traz. Mas é uma realidade que sempre isso, né? o meio, o equilíbrio, né? Ajuda. Sim, buscar, né? Acho que tudo na vida é isso, Exato. né, Renato? Buscar o equilíbrio, Eu né? acredito nisso. E esse trabalho, o conjunto dele traz essa informação em cada obra, assim, né? Dentro desse ciclo da vida, que é contado também pela Lucélia, e dentro desse processo, né? Então, o intuito dessa exposição é exatamente isso, né? Trazer essa reflexão sobre a nossa existência. Que interessante isso. Nossa, muito, muito bacana. Eu gostei muito, viu? Agora, você sabe, você tinha mandado uma imagem para mim, eu até queria que ela passasse aqui, uma da Lucélia também e sua, mas eu acho que a gente não conseguiu a tempo tá mandando. Me parece que não, porque não está aqui. Mas, olha, que satisfação poder estar conversando com você, né? E conversamos com a Lucélia, trazendo essa exposição, esse projeto de vocês, né? Lado a lado. Falando novamente, que é naquele endereço lá do museu, né? O Museu Egípcio, que ele chama, né? No Espaço Francis Bacon, né? Que é o segundo andar do Museu Egípcio. Espaço Francis Bacon, no segundo andar. Exatamente, é isso. É o espaço cultural onde eles têm lá, que eles sempre têm exposições de arte lá, né? É um espaço muito legal, muito interessante. Bacana, bem construído, né? Sim. A gente teve a oportunidade de fazer a exposição ano passado. E foi muito, muito interessante também, muito, muito bonito, né? Fizeram também ano passado, no mesmo espaço? Nós fizemos nesse espaço, né? Essa outra aqui, no título que... Que era o Olhar Extinto. Olhar Extinto. Foi lá também, que bacana. Que também foi uma reflexão bem profunda também, assim, né? Que também é curadoria da Maria Inês, né? Então, os dois processos a gente sempre traz, porque é uma característica nossa, assim, de emoção mesmo, né? De trazer esse sentido de reflexão, né? Que é tão importante, né? Porque se tem uma vida tão corrida, né? A gente fala assim, que a gente tem tantas demandas no nosso dia a dia, né? A gente corre tanto, né? Para tentar resolver as questões, né? Das demandas diárias mesmo, né? Cada um com as suas, né? E às vezes não sobra muito tempo, vamos dizer assim, né? Para a pessoa ter um momento consigo mesmo, né? E fazer essa reflexão, né? Imagina no meio do trabalho, do dia a dia, a gente ter esses minutinhos. É difícil, né? É difícil. E às vezes a gente atropela essa... Dá uma atropelada, a gente não esquece dessa dosagem que a gente conversou, né? Da temperança, acaba passando do ponto. Aí vem a ira, vem aquele momento você fica assim, estou estressada hoje, né? Porque as coisas estão, né? Às vezes fica um pouco tumultuado o dia, né? E exatamente nesse sentido, né? O lado a lado, porque aí você tem mas você tem a opção de regredir um pouquinho, né? De não deixar que essa ira tome conta, né? Exatamente. Que a avareza, que tudo... Por isso que somos esse ser consciente, né? Lúcido, né? No sentido de, preciso, né? Calma, para, respira. Vamos nos resguardar um pouquinho, que a situação está um pouco quente, a gente precisa, né, ter um momento de reflexão aí.
Mas isso é tão importante para o ser humano, né? Chega a ser filosófico, né? A gente, quando entra, né, por esse caminho, por essa vertente, né, acaba filosofando um pouco. Mas é uma realidade, a gente precisa disso, né, Renato? Não dá para tocar a vida Eu acredito nisso, né? do jeito desesperado, né? Eu acredito nisso. E a arte, eu acho que ela traz muito isso, esse sentido, assim, né? Inclusive, para mim, assim, quando eu trabalho com arte, quando eu desenvolvo a arte pintando, vem muita reflexão, a gente aprende muito. Eu falo porque a arte, É uma viagem ela é uma interior, viagem, né? Que você tá e a gente ali. externa isso, né? A gente está Sim, colocando na obra aquilo que é o teu interior, né? E isso é uma exatamente. verdade, Reflete ali, né? né? Exato. E o público sente isso, porque a gente usa até uma expressão assim, né? Que não somos nós que escolhemos uma tela, uma arte, né? Que está ali projetada naquela tela. É ela que nos escolhe. É. E a tela, né, a arte, ela tem um processo curativo também, né? Então, quando ela escolhe aquela pessoa, precisa, em algum Sim. momento, curar alguma coisa. E eu acho tão interessante isso, Não, que isso é bacana. muito gratificante, assim, quando você Sim, vê realmente a tua obra no espaço, criando toda essa energia, né? essa essa energia, atmosfera sim, positiva. Também isso exatamente. é muito gratificante. E fazer uma exposição é uma coisa assim, muito maravilhosa nesse sentido, de Sim, ter essa troca, né? De ter essa percepção, né? E, e a gente está falando bastante dessa questão do sim, lado a lado, é porque toda porque... vez que a gente entra nesse processo, a gente vai muito profundo mesmo. Então, isso trouxe uma reflexão muito grande e a gente está aprendendo. Então, a gente Que começa bacana. o processo da exposição de um pensamento, de uma Aham, construção, e a gente se constrói durante ela, né? Então, quando a gente chega agora no dia 20 que a gente vai aham. estar ali colocando tudo isso à mostra, É né? uma satisfação, né? Exatamente, De né? estar realizando todo aquele projeto, 6 meses trabalhando em cima né, desse Sim. projeto, que bacana. Mas sou curiosa com uma outra, a gente tem uns minutinhos, né? Uma outra questão. Você também tem tempo de você dar aulas ou não? Você fica só no seu estúdio pintando? Não, eu tenho mais pintura mesmo. Eu trabalho com muitas encomendas, o pessoal gosta muito eu trabalho com figurativo, Sim, teu né? trabalho é figurativo Figura contemporâneo, humana, assim, é bem figurativo contemporâneo. bacana, sim. Então, e o tempo que eu tenho, porque eu ainda divido esse tempo também com o ofício das tintas, do desenvolvimento, Sim, né? aham. Então, eu trabalho transito nesses dois, Desses nesse dois lado a lado aí. universos aí lado a lado, que bacana. Exatamente. Aí entra bem lado a lado, né? Então você não tem essa disponibilidade, vamos dizer assim, essa disposição para você dar aulas de arte, de pintura, não, né? Você Então, às se vezes a dedica gente mais no ateliê para você, para o teu trabalho, para atender mais tuas pro demandas, teus trabalho. clientes, né, tuas encomendas. Exato, é. A Aham, gente conversa muito sobre arte com várias pessoas, né? Tem gente que tem interesse de trabalhar e a gente conversa, dá dicas, né? Também tem um diálogo legal, assim, porque a arte que acaba bacana. envolvendo muita gente, isso que é gostoso, né? Pois é, Renato. Que bacana poder estar entrevistando você. Estamos encerrando o nosso tempo aqui com esse podcast em casa. Eu agradeço muito essa sua participação, meu querido, você poder trazer um pouco para nós, né, para o nosso público, esse conhecimento, né? E esse conceito, na realidade, né, desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, essa exposição lado a lado. Não percam. A vernissagem no dia 20, mas é aberto ao público a partir do dia 1º de outubro. A Lucélia até estava falando a data, é às terças-feiras, né? Das terças a... Terça a sexta, De terça às das, sextas-feiras, né? isso, das Vai fi- 13h30 às 17h, 13h30 às 17. Vai ficar até quando essa exposição? até dia 31 de outubro. Até o dia 31 de outubro. Aproveitem, uma belíssima exposição. Querido, obrigada por essa entrevista. Adorei. Obrigado, Vera. Muito Agradeço muito a bacana, querido. oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Podcast e Casa com vocês, o programa Cultura e Conexões, hoje com o nosso querido amigo, artista, Renato Araújo. Estamos gravando da produtora Vega, lançando o filme O Som que Vem das Marquises. Tá chegando.